Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar nesse áudio sobre como redigir dissertação de mestrado, como sair, como iniciar a redação, como sair desse estágio de, vamos dizer assim, inércia, né? E tô perdido, e começar a desenvolver o texto, né? Primeiramente, por onde começar? Talvez você não tivesse pensado, quando decidiu cursar mestrado, né, que seria tão complicado, né? E realmente o mestrado é um caminho de muito crescimento, né? Mas de muitos desafios, né? E um desses desafios está relacionado à escrita, né, do texto, que é uma coisa que muitas pessoas têm, inclusive, de outros momentos na vida. No período de vestibular, no período da própria escola, às vezes não era a disciplina preferida da pessoa. E, e aí você se, se vê de novo nessa situação, com dificuldade em escrever. E não há uma disciplina específica na universidade ou no seu departamento relacionada a esse processo. Especialmente se você não é da área de letras. E aí você fica mais perdido ainda, né? Se é de uma área de saúde, da área de saúde ou exatas, enfim. Primeiramente, eu sugiro que vocês recortem o tema, né? Que pensem o tema, recortem o tema. Esse é o primeiro passo. Não dá para poder, geralmente, quando você entra no, no mestrado, né? Você entra com o pré-projeto, né? Isso não significa necessariamente que aquele tema, que aquele pré-projeto será utilizado. Ele pode, é claro que ele não será completamente modificado, não pode haver uma mudança drástica. Para isso, o pré-projeto teria de ser aprovado novamente pelo, pela banca, né, por uma banca do departamento, né, pelo conselho do departamento. Mas muitas coisas são modificadas e às vezes o próprio recorte é modificado dentro de um determinado tema, com base naquele pré-projeto desenvolvido. Então, se você ainda não chegou nessa etapa, né, de escolher o tema, né, de saber exatamente o que você investigará, isso obviamente limitará a sua redação. Como você vai escrever sobre algo que você não tem ideia, nem sabe direito o que é ou não consegue definir, né? Para a gente falar sobre algo, para a gente redigir um texto falando de alguma coisa, a gente precisa ter conhecimento sobre essa coisa. Então, nesse processo inicial de redação, imagine que você tenha entrado no mestrado agora. Você está confuso. É normal, é natural, porque você ainda não tem muito conhecimento sobre aquilo. Mesmo que você tenha feito um bom pré-projeto, você acredite que você tenha redigido um bom pré-projeto. Porque você precisará, ao longo do mestrado, de conhecimento não só sobre o tema, mas de conhecimento da sua corrente, do seu departamento, da sua ciência, da, da sua universidade, da maneira que o seu orientador faz pesquisa e que aquela comunidade científica pensa. E você terá de internalizar esses conhecimentos ao longo da sua trajetória acadêmica para conseguir desenvolver um bom trabalho que siga, né, uma orientação, principalmente nessas fases iniciais de desenvolvimento de pesquisa, né, o TCC ou a dissertação de mestrado, que siga aquela linha de pesquisa daquele departamento. É por essa razão que você tem o orientador, né? Ele te ajudará a conduzir a sua pesquisa. E você, de alguma maneira, receberá alguma influência dele a respeito da maneira pela qual ele desenvolve pesquisa. Então, é natural todo, toda essa dificuldade,
né? Então eu sugiro que você pesquise um pouco nessa fase inicial o seu objeto de estudo. Recorte um pouco mais, investigue um pouco mais. É claro que algumas coisas somente ficarão claras depois de que você cursar algumas disciplinas ao longo do curso, né? Então, às vezes, você vai ter um insight lá para o segundo semestre do curso, e não inicialmente, né? Mas se você define, e isso tem, é aí que eu acho que se insere a grande diferença, né? Se você já define, e o pré-projeto já traz essa definição básica, né, nível básico, o, o recorte, a justificativa, objetivo geral específico, problema ou hipótese, existem várias maneiras de fazer pesquisa, né? A gente pode partir de um problema, de uma hipótese, de um questionamento de pesquisa, enfim. Você tem que verificar a maneira, o tipo de pesquisa que você vai desenvolver. Uma pesquisa de campo, né? É um estudo de revisão bibliográfica. Que tipo de pesquisa eu pretendo desenvolver? Que tipo de pesquisa cabe nessa investigação com base nesse recorte temático que eu fiz? O próprio recorte vai pedir essas respostas de você. Então não dá para recortar o tema, né, sem pensar justificativa, metodologia e objetivo geral, objetivo específico. Tudo isso, pessoal, é como uma coxa de retalho, tem que estar tudo muito conectado. O tema ao recorte, ao objetivo geral, ao específico, a justificativa, a metodologia do trabalho, né, a maneira de organizar o trabalho, se houver coleta de dados, que tipo de pesquisa será feita, né, como esses dados, se for o caso, né, serão separados, organizados, como eles serão trazidos para a pesquisa e que tipo de análise será feita com base nesses dados e para quê e por quê. Então, isso tudo que eu estou falando, você define basicamente no pré-projeto. Depois que você entra no mestrado, você tem que conversar com o seu orientador e definir essas partes um pouco melhor, né? No primeiro semestre, eu acho que seja o período em que essa definição ocorre. Então, é natural que você não consiga começar a desenvolver muita coisa nesse primeiro semestre, né? Eu acho um pouco problemático. Eu acho que, pelo menos no segundo mês, depois que você entrou no mestrado, você já tem que ter definido esse recorte temático e essas questões todas, né? Para você começar a escrever o texto. Porque você somente vai começar a escrever o texto quando isso estiver definido. E isso só vai estar definido quando o seu orientador sentar com você e vocês chegarem a um consenso sobre todas essas questões, né? Às vezes, o próprio orientador pode ser um problema nesse processo, porque ele pode começar a pedir coisas que você desenvolva capítulos ou sessões do seu trabalho, sem que ele mesmo tenha sentado com você e definido isso. Gente, quase tudo precisa de um plano. A gente pode, né, ter uma certa, vamos dizer assim, me esqueci a palavra agora, mas a gente consegue de um plano B, né, imediato, para poder suprir alguma coisa que a gente não conseguiu, né? Mas eu acredito que a gente deva ir para um plano B, né? Ou pensar em alguma coisa quando a gente tem um plano A. A gente não pode começar no plano B, ou no plano C, ou no plano D, né? As coisas precisam de um certo planejamento, principalmente para o caso de pesquisa, né? É claro que tem aquela questão da descoberta científica, né? Nem tudo, e a gente precisa ter como cientista esse pensamento, nem tudo seguirá o roteiro, né? E às vezes, no caso de pesquisa, a gente descobre ao longo da pesquisa coisas que a gente não, não mensurou antes. Isso é a questão da descoberta científica. Inclusive, há uma certa crítica ao conceito de hipótese hoje, maneira de fazer pesquisa, né, por causa disso, mas isso é assunto para outro áudio. Então, defina com o seu orientador, sente com ele, defina essas questões. Se ele não definir,
você mesmo defina, né? Busque suporte em manuais metodológicos da sua área, porque você só vai conseguir chegar a um consenso e a fechar essas questões lendo manuais da sua área metodológica, especificamente da sua área. Eles tratarão de quase todas as questões. E você precisa internalizar esse conceito à luz da sua ciência, do seu departamento, né? Para você trazer isso para a sua pesquisa, certo? Então, uma vez que esses aspectos estejam definidos, você conseguirá desenvolver o seu texto. E eu sugiro que você utilize o seu pré-projeto para desenvolver o seu texto, porque ele é a base do seu texto. Não crie documentos aleatórios, não deixe eles desorganizados no seu desktop. Crie uma pasta chamada mestrado e divida em subpastas, não sei, e utilize. Eu sugiro que você utilize o mesmo documento, o mesmo texto. E você precisa ter um esqueleto básico ali. O esqueleto já está no pré-projeto, que tem a justificativa e por aí vai. E a partir dele você vai inserindo outros elementos, né? Se você, inclusive, conseguir projetar um sumário aí, mesmo que seja básico, né? Não precisa nada ser perfeito, pessoal. As coisas para a gente conseguir desenvolver, né? Eu levo isso sempre para mim. É melhor feito do que perfeito, porque perfeito não é atingível. Então a gente, a partir do feito, a gente consegue lapidar, melhorar. Agora a perfeição a gente não vai conseguir. Por mais que a gente se doe, o que a gente vai obter com isso é frustração, né? Então, se a gente pensar dessa maneira, eu acho que é mais possível de chegar à resolução desse problema em relação ao texto. Eu sugiro que você monte um sumário básico com os possíveis tópicos e as possíveis subdivisões do seu texto, né? E que você conheça e se aproxime desse gênero textual que você está escrevendo, que é a dissertação. E esse é o segundo passo para conseguir desenvolver, depois de delimitar o tema, a justificativa e essas questões, né? Essa aproximar do gênero. Porque a gente tem que pensar a escrita em duas perspectivas, pessoal. A perspectiva da, da forma e do conteúdo. A forma, ela está nesse nível aí do gênero, de conhecer, por exemplo, que a sua dissertação ela tem um resumo, tem o abstract, tem as palavras-chave, né? Tem a folha, a capa, contracapa, folha de rosto, né? O, aparece também o sumário, depois vem a introdução, e aí elementos e por aí vai. E você precisa entender, não há uma fórmula mágica para todos esses tópicos na dissertação, por exemplo. Isso depende da maneira que o orientador pensa e que a sua pesquisa é feita naquela área, aquele rigor acadêmico ali. Tem orientador que segue determinado tipo de pesquisa. Então, às vezes, tem orientador que não achará interessante inserir uma seção, um tópico específico chamado objetivo geral específico, ele vai colocar isso lá na introdução do trabalho. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, né? Mas tem orientador que organiza dessa maneira. Tem orientador que vai colocar uma seção no trabalho chamada justificativa. E vai ter orientador que vai jogar isso dentro da introdução em um parágrafo. Então, é preciso saber como o seu orientador pensa. Sempre consultá-lo, né? Se ele te der mais autonomia, porque tem esses orientadores com esse perfil, você consegue, eu acho que um diálogo também melhor, né? E eu, pelo menos, penso assim. A minha orientadora me deu certa autonomia para redigir minha dissertação e foi muito bom. Quando eu não consegui avançar, ela me ajudou, né? E as outras questões eu resolvi sozinho e ela gostou. Eu encontrei o caminho por mim mesmo. Então, utilize o mesmo material, pessoal. Utilize o mesmo texto e a partir desse texto você vai desenvolvendo. Inclusive, se você quiser, você pode colocar um título temporário para o seu trabalho já nesse mesmo material e não tem problema se não é o título final. E se o seu orientador ficar falando assim, ah, mas já tem que estar pronto, você conversa com ele, fala, olha, eu tenho 2 anos, eu ainda estou no período inicial, eu preciso de uma certa evolução nesse texto, tem a questão da forma e do conteúdo. Eu agora estou trabalhando a questão da forma, né? Eu estou aqui pensando no gênero, eu estou escrevendo, né? E em outro momento eu vou fazer uma releitura do conteúdo. Tem gente que consegue fazer isso tudo em um momento só. Eu não consigo. Para mim eles são separados, né?
E eles se encontram posteriormente, depois que eu consigo amadurecer cada um deles, tanto a forma quanto o conteúdo, numa revisão própria minha. Então, inclusive, sugiro que você revise o seu próprio texto, né? Com certeza envie o seu texto para revisores, eu mesmo sou revisor, você pode mandar para mim, mas revise você também, principalmente o conteúdo do seu texto, né? Esse processo inicial de pensar o, os objetivos, o recorte, a justificativa e a maneira de organizar e de fazer a pesquisa, uma pesquisa de campo, um material de revisão bibliográfico, e trazer essa reflexão que exige um pouco de conhecimento de história da ciência para você pensar a sua própria ciência e desenvolver a sua própria pesquisa, né? Esse processo, ele, ele é um processo mais teórico, né? E a redação do texto está relacionada a ele de certa maneira, porque a dissertação ela tem características, a dissertação de mestrado. Você precisa ter conhecimento. Como eu vou ter conhecimento a esse texto? Consultando outras dissertações e também manuais metodológicos da sua área, né? E, e é preciso, eu acredito, trabalhar tanto o conteúdo quanto a forma. E de alguma maneira, né, eles se acompanharão em um certo momento dessa redação. Então eu acredito que esse período inicial, os 6 primeiros meses, ele é um período de organização do esqueleto do trabalho, da estrutura do trabalho, dos objetivos, da justificativa, tudo que eu falei. E depois, conforme você for cursando as disciplinas ao longo do mestrado, você vai internalizando conceitos e o conhecimento começa a ser construído e você começa a modificar esse esqueleto e a desenvolver o seu texto, né? E para não ficar tudo muito bagunçado e picado, eu sugiro que você siga o mesmo material, que você utilize o mesmo texto, eu quero dizer assim, o mesmo arquivo, e que a partir dele você vá construindo, né? E, e lendo o seu trabalho e desenvolvendo. Uma dica que eu acho que eu posso dar para a organização do texto em si, né, em cada sessão do trabalho, para você não se perder, é preciso que haja uma progressão, pessoal. Isso é questão básica de redação. Você precisa sair de alguma coisa para chegar a outra. A gente, por mais objetivo que a gente queira ser, é preciso que haja uma progressão. Isso haverá outros fatores aí, né? Estilo de cada um, né? Mas cuidado, porque o seu estilo ele pode ser inadequado para um texto acadêmico, então você vai ter que ajustar algumas coisas, né? O seu orientador vai reclamar alguma coisa ali nesse ponto, você pode também mandar o seu texto para um revisor para fazer algum ajuste ali, né, específico. Mas eu sugiro que você introduza cada sessão do seu trabalho com um parágrafo introdutório para aquela sessão. Isso não é a introdução geral do trabalho. Eu estou falando da introdução do parágrafo para aquela sessão. E aí você desenvolve, resgatando o que você sintetizou ali na introdução, aquele tópico, né, num movimento de progressão. Né? Você pode, às vezes, imagine que você esteja falando sobre cidadania, o conceito de cidadania, e aí você parte da história, por alguma razão específica do seu recorte temático. E aí você apresenta esse conceito em determinado local ao qual você esteja falando, né? Nessa progressão, até chegar ao período atual, que será o período de análise, por exemplo. Você pode fazer isso. Há várias maneiras de escrever. Você pode trazer conceitos de autores, né? Isso vai depender ali do título. O próprio título do trabalho já vai te trazer um insight para isso, né? E a maneira que você organizou. Desenvolver o texto, conclui com um parágrafo de conclusão. Esse parágrafo não é o parágrafo, pessoal, de conclusão do trabalho. É o parágrafo de conclusão daquela sessão. E aí você pode, nesse parágrafo, já puxar algum elemento para introduzir a sessão seguinte. E aí você vai ter vários ganchos conectando cada elemento do seu texto, né, como se fosse uma coxa, um todo de retalho. Você tem vários retalhos, eles são conectados e formam o conjunto de uma maneira harmônica. Né? Pessoal, espero que esse áudio tenha trazido reflexão para você, inspiração também, para que você consiga sair desse estágio inicial e consiga avançar. É preciso entender isso que eu falei, esses conceitos, para você conseguir internalizá-los. Né?
não ficar ansioso com a escrita de uma maneira que isso te prejudique, né? E eu estou à disposição qualquer dúvida. Se vocês precisarem de revisor de texto, eu trabalho com revisão há muitos anos. Eu sou pesquisador, eu sou mestre na área de texto também. Revisei nos últimos anos mais de 50 mil laudas, principalmente trabalhos acadêmicos. Então eu estou à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.